Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo. Vai ter que aumentar um pouquinho. Segundo escreveu João, capítulo de número 3. Senhor da glória, nós te amamos. Hoje é noite de ceia, noite de celebração, corpo e sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus ele tem provido do seu Filho para que nós tivéssemos vida, irmão. Todos acharam, amém? Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? E aí vai lá para o 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus? Pai, nós te damos graça, fala conosco por intermédio desses versículos a qual acabamos de ler, a tua palavra. Pai, exorta, edifica, faça a tua vontade, o teu querer, e o teu nome será glorificado. Em o nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, amados. Uma passagem muito conhecida é dos irmãos, a qual um príncipe, um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ele vai à noite ter com Jesus, porque esse povo fariseu, eles não podiam estar em contato, eles não podiam estar se achegando. Então ele vai à noite, porque vai escondido, porque Jesus estava vindo fazendo muitos milagres. Então Nicodemos, ele fica um pouco preocupado, ele vai ter com Jesus à noite. E olha só o verso de número 2 que vai dizer: foi de noite ter com Jesus. Por quê? Ele não queria que ninguém visse ele com Jesus. Ele queria, aleluia, manter-se oculto. Ele via que Jesus estava fazendo, ele presenciava os milagres que Jesus estava operando, mas só que ele não quis mostrar, ele não quis entrar em evidência para estar com Jesus. Então ele vai de noite para que ninguém perceba este encontro. E Jesus, ele vai, aleluia, ensinar nesse texto, ele vai direcionar Nicodemos acerca de quem quer, aleluia, entrar no reino de Deus. Quem quer, aleluia, estar verdadeiramente passando pelos portões celestiais. Todos nós, é bem verdade que estamos aqui no dia de hoje, passando este calor. Isso não por causa que é o inimigo, irmão. O inimigo é isso, é aquilo. Não, irmão, porque ainda a gente não teve, não que a gente não teve condição de comprar. Aconteceu muitas coisas que nós não conseguimos ainda instalar o ar-condicionado na igreja. Mas em nome de Jesus, vocês não vão ficar mais aí fora, vocês vão estar entrando para dentro da igreja e nós vamos colocar o ar-condicionado aqui. Quantos crê?
Aleluia. Pastor, mas por que você frisa isso? Porque tem irmão que me cobra, irmão, pra caramba. Amém? Irmão cobra pra caramba, pastor, meu Deus, não dá para ficar daquele jeito, irmão. É duro para você, é duro para mim também, muito mais para mim que estou aqui falando. Então, irmão, Jesus vai ter com Nicodemos e vai querer direcionar Nicodemos acerca de uma transformação. Porque, presta atenção, muitas das vezes nós achamos que ser cristão é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que não faz mal para ninguém, que não rouba, que não difama, que não calunia, que não dá calote nos outros. Não, irmão, isso não é somente isso, ser cristão. Se eu for falar aqui para você, tem muitas pessoas aqui que você conhece alguém, eu conheço alguém, estava com essas pessoas agora no final do ano. São pessoas íntegras, de um caráter irrepreensível, só que não vão à igreja. São pessoas boas, são pessoas verdadeiramente que não faz mal para a sociedade, não faz mal para ninguém. E outra, pelo contrário, ajuda muitas pessoas. Então, bondade, honestidade, não é somente isso o caráter de cristão, irmão. Aleluia. Deus estava aqui, Jesus estava ensinando Nicodemos. Você não é necessário saber somente da palavra, não é necessário somente saber onde está versículo, onde está capítulo, ou já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não, Jesus aqui está ensinando a Nicodemos que tem que ter uma metanoia, uma transformação. Aleluia. Porque tem muitos que infelizmente está aqui no dia de hoje, feito eu e você, mas se Jesus voltar hoje, vai ficar complicada a sua entrada no céu. Se você não tiver uma transformação de dentro para fora, presta atenção que cristão não é apenas andar de saia, de terno e gravata. Cristão é ter as mesmas atitudes que teve Cristo Jesus. A palavra vai dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, mas se humilhou, se veio na terra como forma de homem, se humilhou, se fez pecado por mim e por você. Então não é a vestimenta que vai te levar para o céu, não é uma gravata que vai te levar para o céu. Ah, pastor, agora eu sou crente, eu uso terno, eu uso gravata, eu uso saia, mas ainda continua mentiroso, mas ainda continua linguarudo, mas ainda continua caluniador, mas ainda continua defraudador, mas ainda continua dando nó nas pessoas. Irmão, não. Cuidado, porque nós estamos no ápice de viver o grande momento que a igreja espera, o arrebatamento, meu irmão. E está andando umas conversas aí, uns burburos aí, irmão, que vai acontecer mais coisa ainda nesse ano de 2024, que Jesus vai voltar para mais algumas pessoas ainda aí. A transformação que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é aquele que verdadeiramente é transformado de dentro para fora. Ele está andando em uma direção. Quando ele encontra-se com Cristo, por isso que tem muitas pessoas que aceitam Jesus como o único, exclusivo, suficiente Salvador da sua vida, passa pelo batismo, mas está desviado, porque ele não teve uma transformação. Quando se tem uma transformação, irmão, quando eu vou passar um farol vermelho, o Espírito Santo, quando eu vou pensar em fazer algo que não agrada a presença dele, ele vem e coxa. É que você foi verdadeiramente transformado. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, irmão, tem infelizmente muitas pessoas que infelizmente está achando que é tudo normal, e isso está te distanciando da presença, está desagradando o Espírito Santo. Aleluia. Então nós precisamos rever se verdadeiramente nós fomos transformados, irmão, de dentro para fora, porque não é uma vestimenta, porque não é um jeito, não é um gesto, irmão.
é ser verdadeiramente transformado. Aí Jesus, ele vai ter a noite com Jesus, porque ele não quer que ninguém, porque Nicodemos é citado 3 vezes só na palavra. E nós vimos uma transformação na vida de Nicodemos, porque aqui no 3 ele inicia com Jesus. A primeira vez que ele tem um tete com Jesus, ele está dizendo: Senhor, como é possível? Eu vejo que você faz muitas maravilhas. Se você não fosse profeta, se não fosse enviado por Deus, você não faria o que você faz. Aí ele está dizendo assim: mas como pode? Eu quero entender melhor acerca da transformação, acerca da conversão. E Jesus vai ensinar ele: Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. E ele vai indagar: mas Senhor, como pode eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus vai dizer: não é desta forma. É verdadeiramente você, aleluia, sair do estado que você está e se transformar numa outra pessoa. Tem um irmão, tinha um irmão aqui da igreja. Quem lembrar do irmão Reginaldo? Tem como esquecer, né, irmão? O irmão Reginaldo, quando chegou na igreja, nós estávamos ali ainda na peregrinação, para você entender o que é conversão. Ele, com 12 anos de idade, ele foi abandonado, ele e seu irmão, pela sua mãe e seu padrasto. Com 12 anos de idade, o padrasto falou: ou você põe os seus filhos para fora, ou eu não fico mais com você. E a mãe dele, não sei o porquê, mas colocou o Reginaldo juntamente com seu irmão com 12 anos de idade para fora da casa, porque ela quis ficar com o padrasto. Quando se fala da mãe do irmão Reginaldo, ele tremia, irmão. Ele tremia. Ele não conseguia chamar ela de mãe. Ele tinha um bloqueio com aquela mulher. E quando ele chegou na igreja e discipulávamos ele chegava a tremer. E eu falava para ele: fala que ela é a tua mãe, fala que você o ama. Ele tremia e falava: pastor, eu não consigo, pastor. E ali foi muitos dias, irmão, muitas ministrações sobre aquele coração. E ali chegou o tempo dele trazer a sua mãe para passar uns dias na sua casa. E ele olhava e dizia para ela: mãe, eu te amo, mãe. Aleluia. Pastor, mas é só isso? Não, irmão. Se ele não tivesse morrido, ele ficou sabendo que o padrasto dele está morando em Manaus. E o objetivo dele do ano de 2024 era para ir para Manaus, para pedir perdão para o padrasto dele. Ei, meu irmão, isso é uma conversão. Isso é uma metanoia, tem uma transformação, uma metamorfose, uma transformação por completa, irmão. Por completa. Dizemos que amamos a Cristo, só que não praticamos o que Cristo pratica. Dizemos que estamos em Cristo, e é bem verdade que ele vai dizer no mesmo evangelho de João: se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Dizer que eu estou em Cristo não significa que Cristo está em mim. Vai dizer: se estiveres em mim, ó condicional, e as minhas palavras estiveres em vós. Somente estar em Cristo não significa que Cristo está em nós. Pastor, você tem como provar isso? Tenho como provar. Vai chegar naquele grande dia que muitos vão dizer assim: Senhor, eu sempre estive contigo, eu expulsei, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor vai olhar e vai dizer: aparta de mim que eu nunca estive convosco. Olha só, irmão, que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Vamos lá do verso de número 15, capítulo de número 4, verso de número 15. Vou começar no 14. Então,
não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento, de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras e astutas. Olha só, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos todos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescerem, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha só, assim eu lhe digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele, tornando-se insensíveis, vivem em fundo dos prazeres sexuais e praticam avidamente todas as espécies de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livram-se de sua antiga natureza. Olha só, livram-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e as atitudes. Revistam-se de nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Aleluia! Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ele cria oportunidade para o diabo. A ira, diga comigo, a ira cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão para que roubar? Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e a honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Aleluia, está falando aqui, ó, é isso que Jesus está falando aqui, que o Espírito, aquele que nascer da água, aquele que nascer de Cristo, aleluia, e do Espírito, deixar o Espírito. Por isso que Paulo diz que a vida que ele está vivendo agora, ele não vive na carne, mas vive no Espírito, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. E a palavra vai dizer assim: não extingueis, não apagueis a presença do Espírito Santo da tua vida. Pastor, mas como eu apago isso? Deixando que as coisas terrenas, as coisas carnais, a qual muitos dentro da palavra, irmão, tem pessoas que dentro da palavra, elas conseguem tirar alguns textos isolados para cometer o erro, irmão. Ah, mas na palavra está escrito assim. E Jesus, ele fez isso? É igual as pessoas que eu estava no final do ano, tudo gente boa, irmão. Pessoas irreparáveis. Mas aí sabe o que eles falavam para mim? Colocava a cervejinha na mesa e falava: isso aqui é do pastor. O primeiro gole do vinho, da cachaçinha, nós vai dar para o pastor. Para cutucar eu, irmão. Para brincar comigo. Ao ponto de uma hora nós estamos todos na mesa ali, ele falar: verdadeiramente, você teve uma transformação. Porque é eu que botava a pilha, irmão. Era eu que gostava de fazer os negócios. Era eu que gostava de ferver o negócio mesmo. Todas as vezes que nós ia para a praia no final do ano.
Pastor, mas por que você está dizendo isso, irmão? Preste atenção numa coisa. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo para Nicodemos: ei, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Irmão, se cada um fazer uma autoanálise aqui, hoje é dia disso. Se você fazer uma autoanálise, você sabe as coisas que está te afastando de Deus. Você sabe as situações que você está vivendo que não está agradando o Senhor. E isso está apagando. E isso está extinguindo a presença do Espírito Santo da minha e da sua vida. E Jesus está querendo que nós temos essa transformação. Porque o ponto de Deus entregar o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para entrar na vida eterna, irmão, tem alguns requisitos a ser preenchido. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. As mansões celestiais, ela tem que ser ganha, irmão. É na batalha. Pastor, por quê? Porque a palavra vai dizer assim no Apocalipse: guarda a tua coroa, para que ninguém o roube. Será que estamos tendo essa transformação? Será que verdadeiramente nós aceitamos, nós se convertemos, irmão? Será que verdadeiramente, faça uma autoanálise aí, será que verdadeiramente você se converteu? Você teve essa mudança? Ah, pastor, eu me converti, eu isso ou aquilo, mas tem coisas que eu não consigo tirar, irmão. O Espírito Santo está aqui para nos auxiliar. O Espírito Santo está aqui para nos auxiliar. Olha só que Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. Sabe o que é aqui, irmão? Sabe o que é aqui? Original é pegar um bebê recém-nascido e ele vir crescendo, fazendo tudo aquilo que verdadeiramente você ensina. Olha só, portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Aleluia! Precisamos, irmão, atentar, aleluia, para essa transformação. Olha só, ele começa a indagar aqui, ó. Verso de número 5, respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito: necessário é vós nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem e para onde vai. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como estar no Pai, irmão, se não estiver em Cristo. E se estiver em Cristo, precisa ser uma nova criatura, precisa ser transformado. Para pensar, para analisar. Será que as minhas atitudes, faz uma pergunta para você mesmo. Porque aqui, ó, Jesus, ele não vai condenar, Jesus vai instruir. Quem somos nós para condenar alguém? Ele é o justo juiz, ele é o advogado. Eu não tenho que apontar, eu tenho que instruir. Você, diga comigo, eu tenho que instruir e não apontar. Porque infelizmente a igreja desse último século, ela gosta mais de apontar do que de instruir. Estão felizes quando o irmão cai. Tá vendo? Se levantou contra o escolhido. Irmão, para de besteira, irmão. Para de besteira. Chora por essa vida. Chora por esta alma.
Ah, pastor, mas isso... Irmão, não interessa. Jesus, sabe o que ele nos ensina? Sabe o que Jesus nos ensina? Que nem aqueles que merecem, não merecem, mas nós temos que retribuir o bem, o mal com o bem. Aleluia. Ah, mas ele merece. E você é diferente? E eu sou diferente? E que nós merecemos? Que nível nós queremos se igualar? Uma vez que nós sabemos na palavra que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Irmão, qualquer momento, o inimigo está aí, ó, fletando todo o tempo, irmão, para atingir o teu coração, te tirar fora do caminho, tirar fora da vontade. Só basta apenas isso aqui, ó. Não precisa de muito, irmão. Não precisa de muito, é só apenas um pouquinho, e ele te tira totalmente da visão, irmão. Ele tira totalmente do propósito. Cuidado com o tempo, irmão. Ah, vou dar um tempo agora. Cuidado com o tempo, irmão. Ah, mas o tempo é bom, pastor. Depende do tempo. Eu nunca vi o tempo ser bom para darmos um tempo de estar congregado, para estar dando um tempo de cumprir o nosso chamado, para estar dando um tempo de esperar um pouco mais. Está esperando mais o quê? Você quer viver o quê? Você está esperando mais o quê? O que nós estamos esperando, irmão? O que estamos esperando? Cristo está à porta. Jesus está à porta, irmão. Olha só, Nicodemos, ele aparece à noite. Olha só, vem aqui comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 7. Olha só, havia uma multidão, versículo de número 49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite, está falando de novo, o que de noite for ter com Jesus, irmão. Está falando de Nicodemos, que de noite for ter com Jesus. Isso me chamou a atenção. Ele não queria ser visto. Ele não queria ser visto. Quantos de nós aqui falamos que se convertemos, irmão, e quando chegamos talvez para falar com algum parente, com alguém, com algum amigo, nós deixamos terra, vaso ou profeta de lado, porque tem vergonha. Ou labareda, tem vergonha, irmão. Ah, mas não pode saber que eu sou crente. Ou se as pessoas não podem saber que você é convertido, irmão, então peraí, alguma coisa está errada. Ah, pastor, mas como assim, irmão? Tem gente que eu conheço que tem vergonha. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que sou cristão. Mas como assim, irmão? É porque vão pensar de mim. Eu acho engraçado, prefere agradar o homem do que agradar a Deus. Irmão, que o homem esteja para lá, mas eu prefiro agradar o meu Senhor. Aleluia. Que o homem se vira para lá, porque ele vai pensar de mim, mas eu prefiro agradar a Deus. Olha só, e aí ele tem uma verdadeira conversão. Olha só que interessante. Abre lá, capítulo de número 19. Capítulo de número 19. O sepultamento de Jesus, a epígrafe do livro vai dizer. Olha só, e depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Olha só quem está junto. E foi quem? E foi também. Ixi, irmão, você está com a Bíblia aberta aí? Ah, não colocaram hoje. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João 19. Vai lá, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 19. Vai lá no versículo de número 39. Eu falei que é Evangelho de João, irmão. Olha lá.
Olha lá, ô glória, me perdoa, devo ter falado rápido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19 e o verso de número 39. Eu esqueci do versículo? Ai, Jesus, Jesus, somos tão gratos. E foi também quem? Quem que foi, irmão? Estava preocupado em ser à noite, o encontro à noite? Não, ele já chuta o pau da barraca, irmão. Eu não quero nem saber que os meus amigos vão pensar de mim. Eu não quero nem saber que a minha família vai pensar de mim. Eu não quero nem saber que os outros vão pensar de mim. O problema é deles. Eu tive um encontro real com Ele. Eu tive um encontro real com Ele. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Agora não é mais se dirigir de noite. Não tem problema que os outros vão pensar. Eu verdadeiramente quero ser quem Ele foi. Diga isso comigo. Em nome de Jesus, eu quero ser verdadeiramente quem Ele foi. Eu quero ser quem Ele foi. Diga isso, Senhor, que haja em mim os mesmos sentimentos que houve no Senhor. Diga isso comigo, irmão. Em nome de Jesus, diga que haja em mim os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Olha só, que se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram também, pois, o corpo de Jesus e envolveu em lençóis com as especiarias como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Uma pessoa que chega, é por isso que quando o irmão, é um negócio muito, não é todos, mas eu vou falar aqui. Tem irmão que se converte, irmão. Eita, meu Deus do céu. Pensa no irmão que é uma bênção. Ô varão, tá usando bermuda? Vai pro inferno. Aí só quer usar calça. Ah, pastores, vocês são uma bênção. Só quer usar calça, irmão. Aí perdi agora o rumo. Misericórdia, não é atingindo vocês moram no meu coração. Mas que uma bermuda vai me diferir. É lógico, irmão, peraí. Tem umas pessoas também que se convertem, mas não converteu o guarda-roupa ainda. A Bíblia não diz que você tem que somente usar saia, mas a Bíblia vai dizer assim que a veste da mulher não tem que ser indecorosa. Então, irmã, cuidado com os decotes. Cuidado, irmã, com a saia, com as calças. Cuidado. Cuidado com a sua vestimenta, varão. Ah, mas tem que ver que eu sou maromba. Você tem que mostrar que você é maromba para sua mulher. Você tem que mostrar seu físico eclético. Ou se não, mais gordinho igual o pastor. É sua mulher, irmão. Antes eu andava sem camisa na rua, agora não ando mais. Por quê? Eu tive uma conversão, irmão. Tem lugar que eu vou, irmão, que eu sei que vai ter os meus irmãos lá, da assembleia lá. E aí os irmãos não gostam que usa bermuda, irmão. Aí o pastor vai de calça, porque para mim não faz mal. Eu vou de calça. Eu sei que estou lá, eu vou pregar, eu vou de terno, vou de gravata. Porque é o costume deles, amém, por isso. Estamos falando aqui, amém? Mas não está falando da vestimenta, irmão, está falando do coração. Porque tem muito irmão com as vestes, irmão. Nossa, se olhar, fala, tu é crente,
tu é verdadeiramente crente. Mas de conversão passa muito longe. Então o que Jesus está explicando aqui para Nicodemos, não é você saber, não é você ser fariseu, não é você saber a lei, não é você saber tudo isso aí não, meu irmão. É você verdadeiramente ser transformado de dentro para fora. É verdadeiramente seu coração está em mim. É verdadeiramente dentro de você, Nicodemos. Aleluia. Você ser uma criatura. Olha os meus irmãos lá também, lá da Assembleia, lá do Paraná. Amo vocês. Vocês pegam eu, irmão, não tem problema. A transformação, Nicodemos, é o seu coração, Nicodemos. Ei, hoje Jesus está dizendo: ei, Fabião, a transformação é dentro do seu coração, meu irmão. Ei, Zeró, a transformação é dentro do teu coração, Zeró. Zeró era assim, irmão, quando se converteu, irmão. Ainda bem que conheceu a Mari Batista. Zeró ia pra praia de calça social, mano. E camisa Calvin Klein, come, é abençoado. Se coloca sobre os seus pés, irmão. Mas Deus está querendo ver o seu coração, irmão. Quem você está sendo. Não é a roupa que vai te deferir. É lógico, você tem que saber como se portar, irmão. Você tem que saber como se portar. Mulheres, saiba se portar. Homens, saiba se portar. Aleluia. Qualquer dia eu vou trazer aquela tem uma pastora loirinha, varão do céu, Patrícia. De vez em quando eu vejo a pastora assistindo ela, a mulher dá umas lapadas, irmão. E é gostoso, irmão. Sabe por quê? Eu disse aqui domingo passado, ninguém gosta de ser confrontado. Quando põe no confronto, irmão, sabe o que acontece? Espana, não dá, não serve, não quero, não vou mais. Mas a palavra de Deus é confronto para mim e para você. Não seja mais como você era antes. Não seja mais quem você era antes. A sua antiga maneira de pensar. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: ei, Nicodemos, a sua antiga velha maneira, Nicodemos, abandona. Jesus está dizendo para mim e para você: o que ainda de antigo está em você, em nome de Jesus, nessa noite, tira de dentro de você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você está pensando: pastor, eu ainda não consegui, pastor, sair daqueles sites pornográficos. Pede para Deus tirar isso de dentro de você, irmão. Pastor, eu ainda não consegui, pastor, ver um rabo de saia, pastor, passando, e não consegui parar de olhar ainda, pastor. Pede para Deus tirar isso de você. Pastor, ainda não consegui, pastor, deixar de usar, pastor, aquelas roupas que estriguina, pastor. Tira isso de dentro de você, irmão, em nome de Jesus. Deus está nos dando a oportunidade de ser transformado pelo poder da palavra. Ei, eu estou pregando aqui Bíblia para você, meu irmão. Feche seus olhos, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. A palavra diz que, aleluia, que nós temos que participar do corpo e do sangue de Cristo. Nós temos que fazer menção do corpo e do sangue, porque aquele que não come, aquele que não bebe, não tem parte com Ele. Talvez você veja aqui no dia de hoje, e por causa que você errou, você pecou, você fracassou, aí você fala assim: ah, não vou tomar ceia. Ei, irmão, cuidado. Sabe por quê? Porque essa sua luta não é carne, é principados e potestade. Você precisa tomar vergonha e largar esses velhos hábitos e participar do corpo e do sangue de Cristo, porque isso é alimento espiritual. Corpo e sangue é alimento espiritual, irmão. Você está fraco espiritualmente. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Faça uma autoanálise de você. Está começando o ano, irmão.
Faça uma autoanálise de você. Quantas ceias do ano passado você não participou? Quantas ceias você sabia que era ceia e nem veio para a casa do Senhor? Porque você estava fazendo, mas isso você não conseguiu largar. Sabe por que você ainda não conseguiu? Porque isso é espiritual. Se você se revestir daquilo que é espírito, você vai começar a viver um sobrenatural mais aguçado sobre a sua vida. E se o inimigo vir por um caminho, por 7 ele vai ter que bater em retirada, porque você está matando a tua carne e vivendo alabacando o que? Abraço brincaminar, vivendo no espírito, irmão. Ele podia ter rejeitado, mas não rejeitou.